Acabou a primeira rodada do Campeonato Brasileiro 2025 e eu vou gabaritar o que vai acontecer nesse campeonato aqui. Eu assisti uns 6 jogos dessa primeira fase e deu pra ver como tá alguns times do que eu assisti. Primeiro colocado no momento é o Fortaleza, que ganhou. O Fortaleza ganhou o primeiro jogo, mas o Fortaleza não vai ser o campeão. Na minha opinião, o Fortaleza não vai ser o campeão, mas o Fortaleza fica entre os 10 primeiros colocados. O Fortaleza vai brigar ali, Sul-Americana, quem sabe até o Fortaleza briga por uma Libertadores. Mas na Sul-Americana eu tenho certeza absoluta que o Fortaleza vai estar. Fortaleza tem um bom time, é difícil jogar lá contra o Fortaleza. O Juventude, apesar de ter ganhado, lutou muito para ficar na Série A ano passado. Eu vou colocar que o Juventude fica do 10º para baixo. Não acredito que o Juventude fica entre os 10 primeiros colocados da tabela. Não sei a posição que o Juventude vai ficar, mas eu vou botar o Juventude ali em 14º. Mas o Juventude pode ser que me surpreenda, mas no momento é isso. Vasco da Gama, que ganhou do Santos de virada, tá em 3º lugar. Deve ser a melhor colocação do Vasco nos últimos 75 anos. Mas o Vasco fez algumas contratações. Não acredito que o Vasco contratou para chegar em Libertadores. Na minha opinião, o Vasco fica entre 13º até 15º. Talvez ali entre o 11º. Mas o Vasco não briga para Libertadores. Na minha opinião aqui, o Vasco tem um time ainda limitado. Não vejo um time que tem Verratti, apesar de ser bom de cabeça, lutando para ser campeão. Um atacante muito limitado, na minha opinião. Um bom atacante pro Vasco, mas é limitado. Você pensar que o Flamengo tem Pedro, que o Flamengo tem Juninho, que tem times que tem muita opção aí, o Vasco é um dos times que tem uma das piores opções do meio pra frente, na minha opinião, apesar de ter Coutinho e Payet, mas Payet vai sair. Cruzeiro é um time que contratou muito, ganhou o primeiro jogo do Mirassol, tá pensando que é o melhor time do Brasil. Cruzeiro briga pra Sul-Americana. Eu não acredito que o Cruzeiro briga nem pra Libertadores, o Cruzeiro briga por Sul-Americana. Na minha opinião, o Cruzeiro ainda tá abaixo do Fortaleza, na minha opinião. Mas vamos ver o que vai acontecer no campeonato, porque tem Gabigol, tem Dudu, tem Fabrício Bruno. Tem, mas não vai brigar por grandes coisas, não. Grêmio é o Cruzeiro, o que eu falei do Cruzeiro serve pro Grêmio. A mesma coisa que eu falei do Cruzeiro serve pro Grêmio, só que o Cruzeiro ainda é melhor do que o Grêmio. Na minha opinião, o Cruzeiro tá acima do Grêmio, apesar do Grêmio ter ganhado o primeiro jogo, o Cruzeiro tá acima do Grêmio ainda. Bragantino acabou de empatar, saiu perdendo de 2-0 pro Ceará. Tava perdendo 2-0, foi em busca do empate e empatou, mas o Ceará, como tá vindo, eu vou usar essa regra, como o Ceará tá vindo da Série B, o Ceará nesse momento briga por permanência, briga para ficar, então a luta é lá embaixo. Corinthians no Campeonato Brasileiro, o que vai acontecer do Corinthians, na minha opinião? Rapaz, o Corinthians é um time que não dá para saber. O Corinthians pode entrar no campeonato para brigar para não cair e pode entrar no campeonato para brigar para Libertadores, porque eu acho o Corinthians um elenco desequilibrado. Vou te dar um exemplo aqui. Se o Corinthians tiver Yuri Alberto todos os jogos do campeonato, o Corinthians briga ali em Libertadores com o Yuri Alberto, que tá fazendo gol e tá jogando muita bola. Pra quem assiste o jogo do Corinthians sabe. O Corinthians perder Yuri Alberto, o time já perde 40% da força. 40%. Se perder Memphis Depay e não jogar, perde mais 20%, fica 30% de força. Aí não tem como. Sai Memphis Depay, entra quem no Corinthians? Não tem. Sai Yuri Alberto, entra Héctor Hernandes. Não tem como. O Corinthians, na minha opinião, tem um elenco muito limitado. Então não sei o que é o Corinthians. O Corinthians é um incógnita. Depois do Corinthians vem o Flamengo, que é o campeão. Você já pode levantar a faixa. O Flamengo é o campeão do Brasileirão 2025. Vai ser o maior campeão do Brasil, porque vai ter 9 campeonatos. Palmeiras tem 8, Flamengo tem 8 também. Hoje em dia, Flamengo e Palmeiras dividem os 2 com 8. Flamengo ganhando vai para 9. E o elenco do Flamengo não precisa nem falar nada. Quer chover no molhado. Internacional briga lá em cima. Tem um time qualificado, apesar do Flamengo ter amassado. Mano, o Flamengo amassou o Fortaleza. Amassou. A mídia tá vendendo esse daí. Não, mas o Inter jogou bem. Mano, o Flamengo amassou. O Flamengo não goleou o Internacional porque os caras perderam o gol. Porque se a bola do Flamengo entra, é goleada pro Flamengo. Goleada. Não tem o que dizer. Mas o Inter briga lá em cima, que tem um bom time ali. Alan Patrick, Borré, Valência no banco de reserva. Tem o lateral lá que é muito bom. Se eu não me engano, o nome dele é Bernabé. O time é bom. Depois vem Bahia, que vamos ver como é que o Bahia vai se apresentar no campeonato. Corinthians, onde com um a menos empatou com o Corinthians de 1-1. Vamos ver como o Bahia vai se comportar no campeonato. Mas eu acredito que o Bahia briga na parte de cima da tabela, dos 10 para frente.
do Sul-Americano e Libertadores. Essa região ali, Bahia não fica longe da briga para não cair. São Paulo, o São Paulo, junto com o Corinthians, é uma incógnita. Sabe por quê? Porque o São Paulo pode ser o Fluminense do ano passado. Como assim, Bodão? O São Paulo pode estar nesse campeonato aqui brigando para não cair. Às vezes o São Paulo nem sabe que pode estar brigando para não cair, mas pode estar brigando para não cair porque tem um elenco, na minha opinião, que tem muito jogador coroa, que já são mais coroa, que pode não jogar os jogos, ou que quando jogar fora de casa não tem um desempenho que tem dentro de casa. Então o São Paulo pode brigar para ir para a Libertadores ou pode brigar para não cair, não tem como saber. Sport Recife é aquela história, tá vindo de baixo, na minha opinião, briga para ficar. Então hoje o Sport Recife briga para ficar. Então a briga é para não cair do Sport Recife, na minha opinião. Botafogo, que mostrou que ainda joga futebol contra o Palmeiras, merecia ter ganhado contra o Palmeiras, vai brigar ali por Libertadores, Sul-Americano, tem um bom time, mas vamos ver. Pode ser que brigue ali entre os três, hein? Depois do Botafogo, que vai brigar ali em cima, o Botafogo vai ficar entre os 5, na minha opinião, vem o Palmeiras. Que o Palmeiras é o time que a gente olha assim, caralho, mano, Palmeiras é bom ou Palmeiras é ruim? Estevão sai no meio do ano, Palmeiras é bom ou Palmeiras é ruim? Palmeiras briga para não cair? Não, não briga para não cair. Palmeiras briga para ir para a Sul-Americana? Não, Palmeiras briga pela Libertadores, que eu sei que vai ter constância, mas briga pelo título com o Flamengo, Palmeiras, sem Estevão, com a bola que joga. Se Abel Ferreira permanecer com o futebol que o Palmeiras está jogando, o Palmeiras não briga para ser campeão esse ano. Briga para ir para Libertadores ali. E Libertadores vai ser difícil. Mas Palmeiras é o incógnita, porque é um time que não joga nada e às vezes o Palmeiras não joga nada. Mas sabe o que acontece? Ganha o jogo, faz 1-0 e ganha de 1-0. É uma qualidade que poucos times têm, de ganhar jogo jogando feio. Então, vamos ver o que acontece com o Palmeiras. Atlético Mineiro perdeu, para mim, o melhor jogador do Atlético Mineiro, Paulinho, foi pro Palmeiras. Apesar de ele ter terminado o ano mal, foi o melhor jogador do Galo ano passado, foi para artilheiro da Libertadores e tudo, se eu não me engano. Mas esse ano voltou Cuca, fez algumas contratações, briga Sul-Americana e Libertadores também, vai brigar em cima da tabela o Galo, se tudo ocorrer como a gente pensa. E o Santos, Bodão, que já tá na zona de rebaixamento. Qual Santos nós estamos falando? Santos com Neymar ou Santos sem Neymar? Eu tô assistindo aqui a Kings League, Neymar tá assistindo a Kings League aqui. Santos perdeu ontem e Neymar tá assistindo a Kings League aqui. Tá de folga? Tudo certo, tá tudo certo. Mas quando ele estiver dentro de campo, ele vai responder, tenho certeza que vai fazer gol da assistência. Mas quando que ele vai estar dentro de campo? Com Neymar, o Santos briga ali, pode ser até Libertadores. Sem Neymar, a briga do Santos é Sul-Americana entre 15º e Sul-Americano, nada demais. Sem Neymar, o Santos não briga por nada demais, porque sem Neymar é um time limitado. Mirassol, como eu falei, brigando para não cair, volta já brigando, briga pela permanência. Mirassol, o primeiro ano dele na Série A, briga pela permanência. Fluminense, vou botar ele na categoria do São Paulo e do Corinthians. Pode brigar para não cair e pode brigar para ir para uma Libertadores, o Fluminense. É um incógnita. E o Vitória, que ficou ano passado, tem um bom time. Quem sabe o Vitória esse ano joga um ano mais tranquilo e chega na Sul-Americana. Quem sabe briga pela Sul-Americana, beleza, tropa? Essa aqui é a minha análise do Brasileirão. Pode mudar semana que vem? Pode mudar hoje? Pode, mas hoje eu penso assim, tamo junto, um abraço, vídeo todo dia, antes ou depois das 7, mas todo dia tem, é nóis.